Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio, E Onilza, nós estamos aqui para mais um. mais um conhecendo mais a palavra de Deus para que possamos viver todas as promessas que Ele tem para cada um de nós. E são muitas promessas, então se prepara que nós temos muito para viver, para desfrutar e se alegrar com essa palavra de Deus. E obrigada a você que está aqui conosco, com a gente aqui, né, no estudo, porque a gente sabe que o ministério fala de água viva. E essa água viva é Cristo, porque Cristo vive, Ele está com cada um de nós, Ele vive junto com cada um de nós e nós estamos vivendo as experiências e os milagres dele a cada dia. Então, convidamos você a estar também conosco no Ministério aguaviva.net. Lá é a página do Ministério para que você possa ver tudo o que está acontecendo e também para desejar um Feliz Natal, porque hoje nós estamos aqui às portas da véspera do Natal. Então, que você possa lembrar, principalmente do aniversariante do Natal, que é Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, que está aí com a gente, querendo falar, querendo trazer milagres para as nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo e também convidamos a cada um de vocês que possam estar entrando aí, vendo os vídeos, os filmes, também a lojinha, claro, porque o ministério tem muitas necessidades ainda e vamos juntos levar a palavra desse Deus Todo-Poderoso, um plano de salvação. Então, na loja, você vai encontrar agora outra loja também, com muito mais recursos, mais coisas, mas todas essas vendas, parte vai ser revertida para o ministério. Então, glória a Deus pela sua vida. Então, também divulga e vamos juntos nesse ministério para levar a palavra. Aleluia, é isso aí. É isso aí, nós estamos aí no nosso estudo da identidade cristã. Nós já abordamos 10 temas, estamos chegando no final dele. E na semana passada nós falamos sobre o testemunho. Como é importante o testemunho do cristão, né? Então nós vimos na semana passada, primeiro o que é testemunho, a definição no dicionário do que é o testemunho. Vimos o testemunho, o que significa segundo a Bíblia, vimos alguns testemunhos de fé e alguns testemunhos do Antigo Testamento. Então, se você perdeu esse estudo, ele se encontra aqui no site do Ministério Aguaviva.net ou também no YouTube, ou ainda no Costa TV, ou seja, tem muito lugar aí para que você possa acompanhar em todas as redes sociais, em nome de Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. É isso E aí. vamos juntos ser testemunhas desse Deus Todo-Poderoso. Exatamente. E vamos para a parte 2 do testemunho, né? É, Como devemos testemunhar? Muitas vezes a gente fala como a gente deve testemunhar, né? E alguém começa a dar umas definições, mas vamos ver o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ou seja, o nosso testemunho ele tem que ser um testemunho de verdade. Nós temos que testemunhar sempre com a verdade. Diga somente a verdade. Tenha cuidado para não dar testemunho falso. Fala mentira. A palavra do cristão não necessita de juramento. Eu não preciso para que você é, creia no meu testemunho. Eu tenho que dizer, olha, eu juro. Não, a palavra do cristão não necessita disso. Né? É perguntar se a pessoa crê em você. Por quê? Porque a palavra do cristão ela tem que ser sim, sim, não, não. Toda meia-verdade é uma mentira. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que é a verdade? Falar sempre a verdade. E o ser humano normalmente não tem muita essa vontade, né? Você acaba sendo enganado até pelos seus próprios pensamentos. Por isso, Deus nos fala para que tenhamos transformação a partir dos nossos pensamentos. É por aí, é por aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado.
O nosso testemunho, no passado, quando você dizia que era um cristão, as pessoas criam fielmente. Por quê? Porque o testemunho do cristão era na verdade. Hoje nem tanto. Nós vemos aí pastores, pregadores, vemos líderes que não testemunham a verdade. Eles, às vezes, mentem, às vezes se equivocam, às vezes eles falam uma meia verdade, justamente para enganar as pessoas. Então, nós temos que tomar cuidado muito com o nosso testemunho, que essa é uma identidade cristã. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Ou seja, nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Ou seja, nós temos esta orientação do Espírito Santo para que nós possamos testemunhar no poder e na orientação do Espírito Santo. Busque a sabedoria de Deus para testemunhar por onde você for. Nós recebemos esse Espírito. Se nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nós não podemos falar mentira. Nós temos que testemunhar a verdade, sempre buscando sabedoria de Deus, sempre buscando a direção do Espírito Santo. É interessante lembrar que é o Espírito Santo, né? Porque a gente pode receber espíritos de todos os lados, mas essa é uma guerra espiritual. Mas se temos o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, que ele nos capacita a fazer o testemunho, e através desse testemunho, ele também vai determinar os frutos deste testemunho, se vão ser de Deus ou não. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos testemunhar sempre a verdade. Sempre a verdade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Falar sem cessar. O cristão está sempre cercado de sinais da bondade e do favor de Deus. Aproveite a oportunidade e conte as suas bênçãos sempre, sempre. Mostre e fale do amor de Deus na sua vida, daquilo que aconteceu com você, do poder desse Deus que tem transformado a sua vida, do Deus que faz ou que fez a diferença na sua vida, o Deus que fará, né, a diferença também na tua vida. Testemunhe dos milagres que Deus sempre fez, faz e fará na nossa vida. E uma coisa que nós vemos como pode servir como um termômetro, né, do que nós estamos querendo ser usados por Deus, como o Espírito Santo nos guiando, ou quando nós fazemos com nossa vontade, se nós estamos preocupados até com a aceitação das pessoas. Muitas das vezes deixamos de falar porque, ai, que medo, porque a outra pessoa vai estar me julgando, alguma coisa assim. Também pode ser esse problema, né? Pois é, mas se você testemunha sempre a verdade, o que a pessoa vai pensar não importa. Não vai fazer diferença na tua vida. Se Mas o você... nosso foco é testemunhar para quê? Ok. Então, o nosso testemunho ele tem que ser verdadeiro e fiel. E eu vou testemunhar alguma coisa que eu vivo e não alguma coisa que eu ouvi falar. Uhum. E também eu vou testemunhar uma coisa que eu creio que é também para levar essas coisas boas que eu tenho para as pessoas. Essa é a bênção de Deus que está sobre as nossas vidas. Vamos para a Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ou seja, o campo mais difícil da nossa
do nosso testemunho é a nossa casa, é a nossa família. Por quê? Porque eles conhecem cada um de nós. E é importante que a sua família possa ver e ouvir o testemunho da obra que Cristo tem feito na tua família, na tua vida, né? Eles te conhecem. Esse é um grande desafio, vivermos o nosso testemunho dentro da família, né? Isso é tremendo. E que eles vejam na tua vida e na minha vida o processo de transformação que Deus tem feito na nossa vida. E aí nós vemos que não são só palavras, não é só o falar palavras vazias, mas é o que nós mostramos com nossa vida. É atitude, né? Nossas atitudes, as pessoas veem a transformação porque sabem como você era e o que Deus tem feito na sua vida. Então é bom você colocar isso, falar e principalmente mostrar com a sua própria vida esse testemunho da transformação de Deus na sua vida também. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, quando você está reunido com os irmãos, a forma de você testemunhar, né? Testemunhar entre os irmãos da comunidade. Os testemunhos são fundamentais para a edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Não importa que alguém vai dizer, ah, mas esse testemunho é muito fraquinho. Não existe testemunho fraco e nem forte. Não existe testemunho poderoso ou testemunho sem poder. Por quê? Porque um testemunho é aquilo que Deus fez, né? Então, muitas vezes, para você, pode ter sido alguma coisa muito pequena, mas para o outro irmão, isso vai edificar a vida dele, né? Ajuda o corpo de Cristo a crescer, crescer na fé, no relacionamento, crescer nesse testemunho que é tão importante para a nossa identidade cristã. E também cada testemunho é diferente para cada um, né? É como você recebe o quanto você está precisando e quanto aquelas palavras falam com você. Então, isso é o poder do Espírito Santo falando com você. Então, não é a nossa vontade de falar que vai convencer, mas quem convence é o Espírito Santo. É isso aí. Então, é muito importante que nós estejamos entre os irmãos também testemunhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Isso é importante deixar muito claro que os testemunhos, que o nosso testemunho é daquilo que Deus tem feito na nossa vida, não daquilo que Deus prometeu, ou aquilo que Deus vai fazer, ou aquilo que Deus fez na vida do outro. É na tua vida, é na minha vida. Então, é esse testemunho que nós estamos falando. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhes, ou seja, dê o seu testemunho sem medo, sem vergonha. Não sejamos covardes. Deus nos deu espírito de poder, espírito de ousadia, amor, um espírito de equilíbrio para nós testemunharmos. Nós não somos agente secreto, né? Cristão, agente secreto. Não, nós temos que testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida com altivez, com autoridade, né? Sem covardia. Então, Jesus, ele nos ensina a assumir todas as posições e testemunhar sem medo. E principalmente, voltando que sempre nós fazemos, falamos e mostramos para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso que faz milagre na minha vida e na sua vida, com certeza, né? Então, é esse Deus Todo-Poderoso que a gente quer levar para as pessoas e não o medo de ser julgado. Ó, vem aí o medo, ter medo de fazer alguma coisa. Então, o medo não vem de Deus. Isso é o que a gente chama de covardia, né? E o cristão, ele não deve ser covarde, ele tem que ser, ele tem que ser firme naquilo que o Senhor
coloca na vida dele, daquilo que o Senhor fez, faz e fará na vida dele, das experiências que ele tem tido com esse Deus. Então, nós temos que estar firmados nesse Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós temos que testemunhar sempre, sempre. Por quê? Porque nós somos separados. Embora seja algo natural, todo cristão deve se preparar para testemunhar a razão da sua esperança em Cristo. Qual é a razão da minha e da sua esperança em Cristo? Através de experiências pessoais e testemunhos, podemos incentivar outras pessoas a conhecer o Deus melhor do que já conheciam, seguindo pessoalmente, sendo um Deus pessoal. Mas você me perguntaria, pastor, como começa ou como eu posso começar o meu testemunho? E aí nós vamos falar como começo o meu testemunho. Por que ou por onde eu devo começar o meu testemunho? Muitos não sabem por onde começar o seu testemunho. Comece dizendo como você era antes de ter compreendido a graça e o amor de Deus sobre a tua vida. Comente como ele te transformou, ou ele iniciou esse processo de transformação para que você seja alguém melhor. Tente se lembrar como foi os primeiros passos da sua jornada com Cristo. Isso nós chamamos de voltar ao primeiro amor, porque certamente quando você aceitou Jesus, você foi impactado pelo amor dele. Mas faça isso de maneira simples, reflita, anote e fala como foi a sua experiência ao conhecer Deus mais pessoalmente. Relate o que o Senhor tem feito em sua vida, como você tem sido transformado. Mencione como a presença de Deus tem tomado você todo dia e tem tornado você uma pessoa diferente. Você passa a ser uma pessoa diferente, não um ET, mas uma pessoa cheia da graça, cheia do amor, cheia da misericórdia do Senhor. Conte as bênçãos recebidas e os desafios enfrentados na caminhada com Jesus. Sempre nós vamos ter desafios nessa caminhada, desafios que são tremendos e muitas vezes são oriundos de decisões erradas que nós tomamos, ou até mesmo porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, como você deve começar o seu testemunho? Sempre falando a verdade, sempre falando daquilo que Deus fez na sua vida, não na vida de terceiros, sempre fazendo menção de que Deus ele tem começado o processo de transformação na tua vida. Diga como é que você era, como é que você é e aonde você vai chegar, porque é isso que é muito importante. Acho que vale lembrar agora que nós falamos de Natal, que se comemora o nascimento de Jesus. Ele é o aniversariante da festa. Assim, não tem dados falando exatamente qual a data que foi, mas o principal é que Jesus nasceu. E esse Jesus, muitas pessoas conhecem. Se você falar de Jesus, todo mundo vai saber, né? Muitos países aqui que já têm o conceito de Deus, é fácil você falar de Jesus, eles conhecem. Mas esse conhecer de ouvir falar é diferente desse ter a experiência com ele. Então, se você ainda não teve essa experiência com ele, tem que buscar um pouquinho mais profundo, né? Esse Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então, é essa transformação que nós falamos. Não no sentido de, porque eu era assim, eu mudei. Você mudou. Mas foi uma experiência com Deus? Ou foi a sua vontade de ver que isso está certo, isso está errado, porque nós julgamos e nós tentamos mudar as coisas para se adaptar ao que nós consideramos certo ou errado. Mas essa transformação de Deus, você vai sentir e o Espírito Santo vai falar com você, vai te dar discernimento, que é um poder no sobrenatural. Não todo
assim, daquelas coisas fantásticas que uma montanha vai sair de um lugar a outro, mas em cada um dos detalhes, como nós vemos que Deus trabalha nas nossas vidas, como nós podemos enxergar isso, buscando mais essa intimidade com Deus. Na verdade, você tem aqui um, um, um esqueleto de como você deve montar o seu testemunho. Mas isso não é uma regra. Por quê? Porque eu tenho testemunho a cada dia. A cada dia eu sou transformado. E muitas vezes nós achamos que o nosso testemunho não é importante. Você me faria essa pergunta também, mas pastor, o meu testemunho é importante? Sim, o teu testemunho é importante. O teu testemunho é importante, por quê? Porque vai edificar a fé dos outros. O testemunho de fé são diferentes, mas todos são edificantes. Sempre terá alguém necessitando ouvi-lo. Não importa se houve um grande milagre, não importa se houve uma grande cura ou nada extraordinário, mas o que importa é a tua experiência. O maior milagre que Jesus Cristo operou em nós foi a salvação. Esse é o maior milagre. E esse é um milagre que a gente não consegue contar. Certamente você pode contar como a sua forma de ver o mundo mudou. Partindo de Jesus, com essa experiência com Jesus, como a tua forma de enxergar o mundo, ela muda, ela foi alterada. Diga também como compreendeu o plano de Deus para resgatar você, saindo de onde você estava. Como você entendeu esse plano? Isso faz parte do teu testemunho. Como tem aprendido a compreender a palavra do Senhor, você tem lido e tem aprendido a entender, o Espírito Santo tem falado com você. Então é importante esse testemunho, né? Como Deus deu significado à sua vida. Muitas pessoas pensavam até em suicídio, pensavam até em tirar sua própria vida, mas quando conheceram Jesus, teve um novo norte, teve uma nova, Um propósito na vida, né? um propósito, né? Um significado diferente. Fala como encheu seu coração de alegria. Enfim, experiências que você teve pessoalmente com Deus. Naturalmente, são histórias que diferem de pessoa para pessoa, mas é muito provável que isso tenha lhe impactado de forma inesquecível. E assim como impactou você, pode impactar outra pessoa. Outra pessoa pode ser edificada através do testemunho. O verdadeiro encontro com Deus é marcado por uma transformação interior que supera as demais mudanças que Cristo opera exteriormente. Mesmo para os que nasceram em lares cristãos, certamente houve um momento de encontro, um momento de conscientização da sua condição em que se entregaram a Jesus. Ainda que você tenha nascido no lar cristão, fale sobre as mudanças que isso fez em seu caráter, em seu coração, em sua forma de agir. O teu testemunho é muito importante e pessoas vão ser edificadas através do teu testemunho. Não que você seja melhor que um, melhor que o outro, não. Mas é o nosso testemunho, a experiência que nós tivemos com Deus. E isso significa que você está dizendo para outra pessoa que ela pode ter uma experiência parecida, ou até mesmo igual, mas ela pode ter. Se você teve, ela também pode ter. E lembrando isso daí, quando nós fazíamos capelania também, nós focávamos em uma pessoa e íamos para conversar com ela e, de repente, um acamado do lado, para ele aquilo fazia a diferença. Então, muitas vezes nós vamos, às vezes, focados em alguma coisa diferente e Deus usa para outra pessoa. Ou nós nem vamos saber o que impactou na vida das pessoas, mas Deus com certeza preparou alguma coisa, um propósito muito grande. Então, não desanime. Por isso a gente tem que estar sempre aberto, né?
Quando o nosso testemunho é verdade, quando o nosso testemunho é orientado pelo Espírito Santo, nós temos que estar sempre abertos. Por quê? Porque os milagres vão acontecer. As coisas inesperadas vão acontecer na nossa vida. E isso é importante. É importante porque você vai ver o mover de Deus, o mover do amor, da misericórdia de Deus também na tua vida. Esse é o Deus vivo, o Deus que vive aqui entre nós e que faz as coisas e até esperamos que tenhamos olhos para ver todos esses milagres. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, como cristão, também somos discípulos e devemos testemunhar de Jesus em nossa vida. Temos três perguntas que devemos responder. Somos cristãos? Não é somente ir à igreja e carregar uma Bíblia, ou cortar o cabelo, ou se vestir, ou parecer cristão. Somos cristãos? Somos discípulos, seria a segunda pergunta. Seguimos a Jesus e refletimos Jesus em nossa vida? Ou simplesmente cremos, mas nada mudou? Ou estamos dispostos a agregar mais coisas nas nossas vidas, né? É. E a terceira pergunta, nós somos testemunhas? Damos testemunho daquilo que Jesus fez em nossa vida? Essas perguntas cabem a cada um de nós. Respondermos e reflexionarmos sobre ela. E o fazemos através da nossa vida de transformação e de testemunho daquilo que Jesus fez com cada um de nós. Então, essas três perguntas são muito importantes para a minha vida de testemunho, para a minha vida de discípulo, para a minha vida de servo de Deus. Ou seja, nós temos que ser cristãos verdadeiros. E você que acompanha a gente aqui há mais tempo, você já deve ter ouvido algumas dezenas de vezes eu falar isso, que isso é um relacionamento pessoal seu com Deus, que não depende de igreja, que não depende de pastor, que não depende de nada disso. Depende única e exclusivamente de você. Porque Deus ele está de braços abertos, esperando você e eu para nos relacionarmos com Ele, para termos intimidade com Ele, para buscarmos a direção e o propósito dele na nossa vida. Amém? Nós temos alguns exemplos de testemunhos no Novo Testamento, né? Ao longo de todo o Novo Testamento, nós vemos inúmeros relatos e testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida marcada por encontrar-se com Jesus. Alguns desses testemunhos foram registrados nos evangelhos e outros livros do Novo Testamento. Então, nós vimos isso, quando nós vimos os milagres de Jesus, nós vimos que cada um que ganhou aquele milagre, que sofreu aquele milagre, ele passou a ser um testemunho. E diversos deles você vai ler quando Jesus fala assim, então vai para sua casa, e ele fala, não, eu vou seguir o Senhor, eu quero seguir o Senhor. Por quê? Porque o testemunho foi tão impactante, foi tão forte. Então, no Novo Testamento nós temos muito, nós estudamos aqui os milagres de Jesus, e nos milagres de Jesus nós vimos em cada milagre um testemunho. Em cada milagre um testemunho de vida, um testemunho do que era, do que é e aquilo que Deus prometia que ele seria. Porque quando nós temos um testemunho com Deus, quando Jesus opera um milagre na nossa vida, na verdade, ele está deixando para trás todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. Está operando o milagre e está dizendo assim: olha, se você crer nesse milagre, viver esse milagre e me seguir, você vai ter um futuro. E o futuro é a eternidade. Então, isso é importante. Então, cada um dos nossos testemunhos, ele tem que estar focado no amor, na misericórdia e na promessa.
a promessa do milagre. Ou seja, não interessa como foi feito o milagre, porque cada um foi feito de uma forma diferente. De uma forma diferente. Mas o que interessa é quem fez esse milagre. E o que interessa aqui é que realmente teve um milagre. Amém. Eu acho que isso é importante, né? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, cada milagre que Jesus fez é um testemunho. Testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de restauração, testemunho de transformação. Aquele que não podia fazer, agora pode fazer. Aquele que não enxergava, agora vê. Aquele que não escutava, agora escuta. Testemunhos. Testemunho de transformação da vida aqui na Terra e também, o que é mais importante, né? Também no céu. Mas sabemos que esses registros são apenas uma pequena parte, uma pequena parcela de tudo aquilo que Jesus fez. Porque, na verdade, se nós formos ver, a Bíblia não comportaria todos os milagres. Nós vimos em torno de 40 milagres de Jesus. Se você for ver um ministério de 3 anos, em tempo integral, se você for dividir por 40 milagres, você vai dar mais ou menos 13 milagres por mês. Não, 13 milagres por ano. 13 milagres por ano, ou seja, um milagre por mês. Um milagre e pouquinho por mês. Você não acha que Jesus, no ministério integral, vivendo o seu ministério, vivendo o seu chamado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não acha que ele ia fazer um milagre por mês? Ou que ele se retivesse em uma soma só de um, né? Com certeza, por onde ele ia, quem tocava, só o fato de chegar na orla das suas vestes é o poder que emana. Então, assim, não tem como colocar Jesus numa caixinha pequena e achar que já está lá, né? Então, a cura, né, a gente pode ver que é uma coisa física, mas o que isso traz para nós em termos de transformação, de preencher a nossa vida, porque nós sempre estamos buscando alguma coisa, mas é o sentir o que Deus faz além daquilo que nós sequer imaginamos. Pois é esse o intuito de nós estarmos testemunhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Como eu já falei algumas vezes, se você tá vendo esse estudo, se você está nos ouvindo, nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um milagre, porque nós estamos vivos hoje, verdade? Sim. Então nós já estamos vivendo esse milagre. Então, esse um por dia você já tem. Não Pois, pode dizer que não tem nada. pois é, pelo menos um milagre por dia você já tem, que é o milagre da vida, né? Que é o dom da vida que Deus está dando para você e para mim. Então, em nome de Jesus, que nós possamos testemunhar esses milagres, que nós possamos viver esses milagres e que nós possamos coletar mais e mais milagres. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Pois é, você faz isso quanto mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você permite que o Espírito Santo fale no teu coração, quanto mais você se entrega ao propósito de Deus na tua vida. E pede para Deus, pede para que você possa enxergar mais esses milagres que Ele faz à tua volta e que você nem vê, né? E até livramentos, nós não vemos livramentos, mas nós sabemos que Deus tem cuidado, tem preparado cada coisa aí à sua volta para que você pudesse estar até aqui, até hoje, para ouvir falar desse Deus Todo-Poderoso e poder falar desse Deus Todo-Poderoso. É isso aí, é isso aí. E nós queremos é, te convidar, te convidar a estar domingo conosco no nosso culto de Natal.
nosso culto especial de Natal. Vai ser um culto diferente, né? E eu te convido a estar com a gente. Se você não pode, não tem problema, você vai ver, vai Vai poder ficar assistir. gravado, né? Nós vamos Uhum. gravar e você vai poder assistir na oportunidade que você tiver. Mas, independente disso, nós queremos desejar a você e a tua família um feliz Natal. Um feliz aniversário de É Jesus, isso esse aí. Jesus presente na sua vida, fazendo muitos mais milagres, em nome de Jesus, para vocês e para tua família. Em nome de Jesus, que você possa ter um Natal surpreendente, um Natal de um nascimento maravilhoso de Cristo e viver. Não fica preocupado se ele nasceu em 25 de dezembro ou em outra data, mas fica preocupado, assim, fique regozijado que ele nasceu. Amém. Amém? Jesus nasceu. Nasceu para dar esperança para você e para mim. Nasceu para dar uma vida eterna para você e para mim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te espera no domingo e que tenha um Natal maravilhoso, em nome de Jesus. Um feliz Natal. Deus abençoe. Tchau, tchau.